Então, vamos embora lá, vamos para frente. Aqui a gente tem o osso, né? Aqui a gente pode chamar esse osso de osso longo, o ossos do braço, ossos do antebraço, osso da coxa, osso da perna, são ossos longos. Por que eles são longos? Porque eles são finos e compridos, né? Nós vamos ter vários tipos de ossos no corpo, mas esses são finos e compridos. Então, nesses ossos longos, a gente tem uma nomenclatura. Então, a gente tem as pontas dos ossos, que são desses ossos que são chamadas de epífises. A gente tem o meio desse osso, que é chamado de diáfise, e o espaço que fica entre a diáfise e a epífise, metáfise. Por que que ele é dividido assim? Porque a gente tem as extremidades e o meio. E o que que é essa metáfise? Essa metáfise é a área do osso que cresce, tá? Então, lá na fase de crescimento do ser humano, essa área, ela vai produzindo células novas e fazendo o crescimento do osso, tá? Bom, aí a gente tem, como eu falei para vocês, perto das articulações, a gente tem um osso mais esponjoso. Esponjoso vem de esponja, né? Que parece uma esponja. E esse osso é mais flexível porque ele tem esses buraquinhos, tá? Então ele absorve impacto com uma certa flexibilidade, tá? Ele absorve o impacto das articulações, tá? Então as extremidades têm mais osso esponjoso. Ele é um pouco mais esburacado. E aqui no centro, a gente tem um osso mais compacto, denso, que tem poucos buraquinhos, certo? Ele é um osso compacto, porque aqui no meio ele tem que ser mais duro e resistente à quebra. Tudo bem? Mas aqui no meio também a gente tem essa parte ali que é o tutano ali, o meio onde fica a medula, né? A cavidade medular ali, onde fica a medula óssea amarela, tá bom? Os ossos são vascularizados, passam artérias e veias, principalmente no contorno dele, que é uma camada que a gente chama de periósteo, que seria a pele do osso, assim, né? E essa parte é inervada, tem muitos nervos e tem muita vascularização. Lembrando que é o sangue que vai levar nutrição para o osso. E o que que essa nutrição faz? Ela vai fazer com que o osso produza novas células, sempre regenerando o osso. Vocês sabem que quando a gente quebra um osso, eu nunca quebrei, então eu vou me excluir. Quando a pessoa quebra o osso, ela tem uma regeneração, né? Esse osso pode ser colocado ali junto, engessado ou imobilizado, e depois de 30 dias, a gente já tem um processo ali de colagem do osso. Então, o osso cola. Por quê? Porque novas células são produzidas, diariamente do osso. A gente também vai perdendo células ósseas e ele vai recuperando. E aí, com o passar do tempo e da idade, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo essa capacidade de recuperação óssea. Lembrando também que a atividade constante das células em produzir novos, né, nova massa óssea depende de exercício e mobilização, né? A gente tem que se movimentar para que os ossos continuem fortes. Então, com a idade e com a falta de movimento, os ossos tendem a perder massa óssea e ficarem mais frágeis, tá bom? Vamos para frente. Aqui mais um pouquinho do que eu falei, né? O periósteo, a capinha do osso. Aqui a imagem até tirou assim uma camada, fez um recorte nessa capa, mostrando aí as extremidades. Esse osso aqui, ele é a tíbia, tá? É a tíbia. É o osso da perna, tá? Para baixo do joelho, o osso ali da canela. Vamos para frente. Bom, funções então do sistema ósseo. Ele vai dar sustentação, né? Ele vai dar proteção de estruturas internas, por exemplo, a cabeça, né? Os ossos da cabeça protegem o cérebro, os ossos do peito, que são as costelas,
protegem o coração e o pulmão, né? Então, os ossos têm função de proteger órgãos fundamentais como esses que eu falei: cérebro, coração e pulmão. Os ossos também vão dar movimento. Como? Os ossos por si não se movem. O que vai fazer os ossos se movimentarem são os músculos. Então, eles servem de alavanca. O músculo cola ali numa parte do osso, em outra parte de outro osso, em outra parte de outro osso, e a contração e relaxamento do osso vai fazer com que os ossos se movimentem, né? É engraçado pensar que tudo que a gente move é músculo e osso se interagindo, tá? Para que aconteçam os movimentos. Então, o esqueleto é a base para os músculos, tá? Poderem atuar e levar a gente a produzir movimentos. Beleza. E depois a gente vai ver que o sistema nervoso é que comanda os músculos, né? Então, tudo está interligado. A gente estuda separado para a didática ficar mais clara, mas tudo está ligado. Bom, é reserva de fósforo e cálcio. A maior reserva de fósforo e cálcio estão nos ossos, que a gente vai usando e ela vai disponibilizando conforme a gente precisa. E ela tem a função também de produzir células sanguíneas pela parte que eu falei para vocês, que é medula óssea, aquela massa que está do lado de dentro dos ossos, tá? Então, essas são as principais funções dos ossos, do esqueleto ou do sistema esquelético. Então, tudo tem uma função, né, no corpo. Tudo bem para vocês? Vamos continuar? Bora lá. Saindo então de funções, vamos ver um pouquinho aí sobre o esqueleto. Quem não conhece um esqueleto, né? A gente assiste filme de terror que tem esqueleto desde que a gente é criança, né? E a gente já conhece esqueleto muito cedo aí na nossa vida, né? A caveira, tal, o esqueletinho andando sozinho. Então a gente já tem uma familiaridade. Então eu tenho aí a vista anterior do esqueleto e a vista posterior, certo? Como eu expliquei para vocês, o lado da frente do corpo e o lado de trás, tá? Então, tudo isso aqui é dado para mim. Eu posso ver aqui que as costelas, que o externo, o osso externo aqui no peito, tá na face anterior e as escápulas estão nas costas ou na face posterior, tá? Então, isso aí para mim é um dado. Aonde está a escápula? Localizada no corpo, em relação à parte anterior e posterior. As escápulas estão na parte posterior. E em relação à parte superior e inferior, onde estão as escápulas? As escápulas estão na parte superior. E em relação à direita e esquerda? Em relação à direita e esquerda, eu tenho duas escápulas, uma direita e uma esquerda. Certo? Beleza? Então, aí que a gente Sim. vai. Deu, A deu gente para. não tem uma apostila disso daí, é? Eu acho que sim. Eu acho que Ah, lá então na manda. área da área do aluno tem apostila. Tem algum aí bom aluno, CDF, aqueles alunos que estuda tudo e que já viu a apostila lá? Não, você sabe que eu olhei, eu não vi a apostila lá, não. Me parece que tem sim. É que tem no vídeo, né? São as mesmas imagens que ela compartilha no vídeo. E a apostila não tem, não? Não, eu não vi. Não. É. Depois vocês vão dar uma checada nisso? Já tô Me olhando parece, já. parece que tem aluno que falou que tem. Deixa eu dar uma sondada de Vamos confirmar uma aí. coisa. Tá, tô abrindo aqui. Vocês viram que são coisas simples, né? A gente não falou nada Sim. difícil até agora, certo? Foi Tudo difícil? assim, a gente conhece tudo e não conhece nada, na verdade. Isso, exatamente. Eu gosto de fazer uma analogia assim: aplique como autoconhecimento. Aplique como Sim, você estivesse vendo o seu próprio corpo, né? Então, aqui é a minha parte da frente, aqui a parte de trás, sabe? Vai pegando assim, aqui eu tenho meu osso externo, aqui atrás a minha escápula direita, a minha escápula esquerda, o meu quadril, vai fazendo como autoconhecimento mesmo, não como se você estivesse vendo uma pessoa fora de você. sim, Que a sim, gente sim.
né? É diferente de estudar a anatomia de um animal, por exemplo, né? Um gato, um cachorro, um boi, uma vaca, um cavalo. A gente está vendo uma anatomia de um ser que não é igual a gente. Mas pela anatomia, Jô, eu tá acredito, pronto? eu acredito que Você possa, quer ouvir minha aula? eu acredito que possa É ser. legal. Quer dizer, Ô Fer, desliga o áudio, por favor. E aí, a gente pode fazer pensando no nosso próprio corpo, tá? Ok? Vamos juntos? Bora lá. Então, aqui a gente tem nessa imagem já bastante informação, os principais ossos, né? A gente vai ver os ossos da cabeça, os ossos do tronco. O que que eu quero que vocês observem aqui, que também vai facilitar o gravar, pelo menos hoje? Olha aqui para o esqueleto. Nós temos coisas que são chamadas holografias no nosso corpo. Tirando a cabeça, que é, que é única, não tem outra parte equivalente à cabeça. Se você olhar da cintura para baixo, vocês vão ver algumas analogias. Aonde? Primeiro, aqui em cima, nos ombros, nessa região, onde tem o externo, a Entendi. clavícula e as escápulas, veja que essa região dá uma volta, certo? Passa pela frente, clavícula direita, clavícula esquerda, ombro, passa pela escápula esquerda, escápula direita, né? Passa ali pela coluna, né? Lógico, para atravessar de uma escápula para outra, escápula direita e volta aqui na clavícula direita. Faz uma volta, um anel, vamos dizer assim. Esse anel é chamado de cintura escapular. Então, anotem aí, cintura escapular. Aí, a gente vai fazer uma comparação desse anel de cima, do ombro, com um anel, com um anel lá na pelve, tá? Pode pôr, eu quero Lá na ouvir. pelve, embaixo, a gente tem um outro anel. Ele é o osso do quadril. Ó, ele é dividido, ó, o osso do quadril, em pubis, que é aqui na frente, isquio, que é ali no meio, e ilíaco, que é mais aqui na região da cintura, indo para trás. Aí aqui, ó, a gente tem uma transição de um osso para o outro, de um osso do quadril para o outro, que é o sacro, esse osso aqui embaixo na coluna. E aí passa para o outro osso da bacia ou do quadril, ilíaco, isquio e pubis. E os pubis se encontram aqui na frente, certo? Também tem uma cintura ali, que é a bacia, chamada bacia. E essa cintura é chamada de cintura pélvica. Então veja, cintura escapular em cima e cintura pélvica embaixo, tá? E para baixo dessas duas cinturas, nós temos os membros. O membro superior fica embaixo da cintura escapular e o membro inferior fica embaixo da cintura pélvica. Então vamos olhar para os membros agora. Na parte de cima do membro superior, que é o braço, então essa parte aqui, ó, eu tenho um osso só. O braço, então, fica aqui perto do ombro. Esse osso que fica, essa parte fica perto do ombro. Entre o cotovelo e o ombro é o braço. A gente fala assim, braço tudo, né? Mas para anatomia é só essa parte que é o braço, certo? Então, a parte de baixo, do cotovelo para até o punho, é o antebraço. Sim. Aí a gente tem dois ossos, tá? Pois em outra imagem vai aparecer melhor. A gente tem dois ossos aqui. Na perna, que a gente chama de perna, que é tudo lá embaixo, que é o membro inferior, vai ser igual. Na parte de cima, que é a coxa, vai ter um osso só. A coxa, então, vai ficar do quadril até o joelho. Compara com o braço, certo? Braço, coxa. Antebraço, perna, do joelho para baixo,
certo? Então, em anatomia, em cima a gente chama coxa e embaixo, do joelho para baixo, a gente chama perna, tá? Que vai até o Uhum. tornozelo. Do joelho até o tornozelo é a perna. Também tem dois ossos. Então, o braço e a coxa têm um osso e o antebraço e a perna têm dois ossos, certo? É um espelho, cintura em Sim. cima, cintura embaixo. Um osso em cima, um osso embaixo. Dois ossos em cima, dois ossos embaixo, tá? Isso nunca muda. Fica mais, já ajuda a gente a clarear aí algumas coisas. E vocês vão ver também que a mão é igualzinho o pé, desse mesmo jeitinho. Tudo que tem aqui na mão vai ter no pé. É lógico, de tamanhos diferentes, de formas diferentes, mas é a mesma coisa, igual eu falei aqui. Cintura, cintura, um osso, dois ossos, dois ossos. Lá na mão e no pé, 10 ossos no lugar, 10 ossos no pé. 10 ossos na mão, 10 ossos no pé. Falanges na mão, que são os dedos, falanges nos pés, que são os dedos. Tudo bem? E isso ajuda a gente a entender melhor o corpo humano, tá? O esqueleto. Beleza, vamos seguir em frente. Aqui no meio, no centro, a gente só tem, tirando tudo isso que eu falei, a gente só tem a coluna e as costelas, certo? Aqui no meio sobrou só a coluna, as costelas e esse osso aqui do peito, o externo, que liga aqui a cartilagem. Vocês estão vendo essa parte mais clara? É a cartilagem, a costela é formada por osso e essa parte da frente aqui, cartilagem, porque ela é mais flexível, a cartilagem. E ela cola nesse osso aqui da frente, que fica aqui bem no meio do peito. Então você palpa seu externo aí, debaixo da garganta, acabou a sua garganta. Ele começa no meio das clavículas. Isso, você acha o buraco aí, ó, da tua garganta, e aí vai palpando assim com os três dedos, ó, todo o centro do seu tórax e vai indo até lá na região da boca do estômago. Isso, Eliana, vai palpando. Aí, quando chegar lá no estômago, pronto, acabou o externo, tem um buraco, certo? Onde vai começar a barriga. Aí não tem mais osso, só nas laterais, que são as costelas. Tudo bem? Então, Olha só que interessante. esse oco aqui no meio, tá vendo como a Sim. compreensão é melhor do que a decoreba, né? Ó, então aqui no Sim. meio fica oco, por quê? São os órgãos aqui da barriga, aqui do abdômen, que estão aqui dentro, ó, nesse espaço entre a pelve, entre a cintura pélvica e as costelas. Beleza? Sim. Dentro das costelas estão os pulmões, direito e esquerdo. E no meio, o coração, que está bem atrás desse osso aqui externo. Beleza? Ficou mais fácil de entender assim? Ficou. A gente estuda do macro para o micro. Aí a gente vai começando a estudar os detalhes. Mas primeiro a gente tem que ter essa visão geral, tá? Então tem uma correspondência ali. Então eu posso dizer assim, ó, a escápula e a clavícula têm uma correspondência com o osso da pelve, com a bacia, certo? Lado direito e o lado esquerdo. O osso do braço, que é o húmero, tem uma correspondência com o osso da coxa, que é o fêmur, certo? Aqui, os ossos do antebraço, que são o rádio e a ulna, tem uma correspondência com os ossos da perna, que é a tíbia e a fíbula. E aí, os ossos da mão e os ossos do pé também. A cabeça é um caso à parte, e o centro do corpo, costela e coluna vertebral. Também é diferente, porque eles ficam no eixo. Então, esse é o esqueleto axial, fica no eixo, coluna, cabeça, costelas e externo. E o esqueleto apendicular são as cinturas e os membros.
Capite? Olha, Capite. gravando isso hoje, para mim está excelente, tá? Tá excelente. Se vocês compreenderem isso do sistema esquelético, já é um ótimo bom começo. Porque aí depois nós vamos em cada osso, tá? Então eu vou fazer assim, eu vou passar por cada osso, né? Vou passar ali os ossos que tem aqui no material. A gente não precisa saber todos, porque são muitos ossos. A gente vai falar aí dos principais. E é mais a gente ouve falar já, né? Quem nunca ouviu falar de uma escápula? Tá fazendo aula de massagem, o professor tá lá. Escápula, nananã, né? Coluna cervical, coluna lombar. O professor tá sempre falando lá esses nomes. Então fica mais fácil para a gente ir, que é o que a gente precisa agora. E com o tempo vocês vão adquirindo mais experiência, né? Estudando mais e aí adquirindo mais conhecimento. Vamos lá. Então, quer dizer, a gente não vai resolver a anatomia completa nessas aulas, certo? Eu quero que vocês tenham essa ideia e gravem, principalmente esses conceitos gerais que eu passei aqui. Já vai te ajudar muito, você já é diferente do que você era antes, se você Mo- entender isso, não é verdade? E vê Simone, aí, e vê no teu corpo. Sim, por gentileza, a escápula e clavícula, ela tem correspondência com o que mesmo? com o quadril aqui, o osso do quadril. Ah, tá. Obrigada. Porque assim como elas fazem né, direita e esquerda faz e junta assim num círculo, né? O É, quadril faz a mesma coisa. tá joia. Obrigada. Nada, imagina. A gente também vai ver que os músculos também fazem a correspondência em cima e embaixo, tá? Vamos lá. Bom, então, já falei dessa parte do que é feito o osso e tal, aí a gente vai ver alguns tipos de ossos. Então, aqui, ó, o osso cortado, a parte compacta, né, mais dura, a parte mais esponjosa, ó, que a gente vê aqui, esse aqui é um fêmur, né, a cabeça do fêmur, aquele que fica aqui no quadril da gente, né? Você viu? Ela é mais, que é um osso natural, né? Um osso normal. Ele tem buraquinhos, ó, ela é mais esponjosa. E aqui a gente olhando no microscópio, né? Então, uma visão mais aproximada, a gente vê essas teias, esses espaços ali no osso. Já um osso compacto, não, né? E aqui na parte de dentro, aqui seria um local ali para caber a medula ou o tutano do osso. Então, a gente tem algumas dicas aqui nesses slides para vocês reforçarem aí o que eu falei. Simone, quando a gente faz densiometria óssea, ele vê essa parte interna do osso. Exatamente. A densitometria vem de denso, densidade, né? E densidade é o quanto o osso é compacto e firme. Então, a densitometria vai medir o quanto o osso é denso, né? Então, ela consegue ver se já está acontecendo aumento nesses espaços, nesses buracos. O aumento nos espaços dentro do osso, né, tem um padrão ali, né, por idade e tal, já significa que a pessoa está perdendo massa óssea. A regeneração está sendo mais lenta do que o desgaste, que aí eles chamam de osteopenia, quando está na primeira fase, que já tem os sinais ali de desgaste, e osteoporose, quando já tem buracos mesmo nos ossos. A questão é que esses ossos se tornam mais frágeis e mais fáceis de quebrar, certo? É isso. Por isso que na idade avançada, um idoso cair é muito perigoso, porque ele vai fraturar, porque ele já tem ossos mais frágeis. A gente pode controlar isso com a ingestão de cálcio, né, que é importante para manter a saúde dos ossos, né, tudo funcionando, e exercícios físicos desde sempre, né? Não só lá depois dos 40 anos é bom fazer musculação. Tá, é bom para manter, mas o certo é manter uma rotina de exercícios a vida toda, né? É Para já diário. ter, é uma conta bancária, mesma coisa que a aposentadoria. Você vai receber a aposentadoria se você depositou dinheiro na conta a vida inteira, né? Quanto mais você foi praticante de exercícios, melhor vai ser a sua qualidade óssea lá na velhice, muscular e tudo mais, né? E a mulher tem um agravante, que é a menopausa.
Na menopausa, a mulher perde massa óssea porque o estrogênio cuida dessa parte. Quando vai diminuindo o estrogênio, a mulher tende a ter uma perda de massa óssea acelerada, tá bom? Nessa fase. Então, mais ainda importante para que a mulher, na fase que ela está mais desanimada, ela faça exercício. Mais cansada, né? Que é a menopausa, que vai perdendo hormônio, que ela não pare de fazer exercício, ou que ela coloque exercícios na sua vida, tá? Então, tudo isso aí Bom, é isso que eu falo. Anatomia é autoconhecimento, tá? Autoconhecimento. Veja assim. Bom, tipos de ossos. A gente tem ossos chatos, como o osso da cabeça, né? Que ele é mais achatado. O osso do quadril é mais achatado. A gente tem ossos longos, que eu já falei, que são esses ossos dos braços e das pernas, né? Principalmente eles. E a gente tem ossos curtos ou irregulares também, eles são chamados, né? Que são as vértebras. Você vê, um osso curto, pequeno, né? Não tem comprimento, ele é mais ou menos ali equiparado às distâncias e ele pode ser irregular. Um lado é arredondado, outro lado tem pontas, né? Que a gente chama de um osso irregular, não tem uma forma definida. Bora lá. Aí aqui o processo de ossificação, né? É, que, na verdade, o corpo, quando ele vai sendo formado desde a gestação, ele vai passando, os ossos, todo o corpo vai passando por fases. Primeiro, os ossos no bebezinho são cartilagens, né? Eles começam com esboço, que são cartilagens, que é uma substância mais molinha. Ela vai endurecendo, vai calcificando, né? Então, o cálcio vai se instalando ali naquela cartilagem e vai endurecendo, ele vai se vascularizando, criando vasos sanguíneos, artérias e veias. E aí o bebezinho crescendo lá na barriga da mãe, aí ele vai se tornando, né? Os ossos vão se tornando cada vez mais duros e compactos e mais formados. Aí o bebezinho já nasce com os ossos mais formados, mas ao longo do crescimento esse osso ainda, né, passa por transformações e amadurecimento até passar da adolescência, que é quando a gente atinge o crescimento, nosso crescimento máximo, tá? Então, tudo isso, o osso passa por essas fases porque ele precisa ainda crescer e tornar a gente adulta, né? Então, ele continua em processo de crescimento. Bom, aqui já é uma parte mais de fisiologia, que é a estrutura do tecido ósseo, o que que ele tem por dentro, as células que ele tem por dentro, como que funcionam ali, é, a movimentação dentro do osso, de produzir células, de eliminar células, o tempo todo o osso está se regenerando, né? Então a gente sempre tem que manter ali saúde e movimentação para os ossos. Como a gente consegue cuidar dos ossos? Através dos movimentos, é o único jeito. Através dos impactos, né? Tanto que o médico fala que depois que a pessoa tem uma lesão em certo lugar, você não pode mais fazer exercício de impacto, tem problema no joelho, tem problema na coluna, porque aí já o impacto já vai ser deletério, porque já tem uma lesão. Mas enquanto a gente é saudável, o impacto é bem-vindo, o impacto moderado, né? Para que o osso continue vivo, tá? Fortalecido. Vou passar também essa parte. De novo, vou passar aqui. Bom, aqui é legal para a gente ver os três tipos de células que tem no osso. Tem os osteócitos, que são células que atuam na manutenção da matriz do osso. A matriz seria aquela parte que meio que não muda, né? A parte que nutre o osso. A gente tem, então, também os osteoclastos, que são células que reabsorvem partes do osso, ou seja, ela pega parte que já está meio que desgastada do osso, né? Que já está bem usada e vai absorvendo, vai sumindo com aquela parte. Tá, essa aqui tá velha, vamos recolher ela, vamos tirar ela da circulação, vamos tirar ela do osso. E aí a gente tem os osteoblastos que criam células para ocupar aquele espaço. Então, o nosso osso está constantemente sendo reabsorvido e sendo colocado células novas naqueles lugares, certo? Então, o velho vai sendo substituído pelo novo.
Então, a osteoporose, a osteopenia, é quando essa conta está começando a ficar desigual, certo? A reabsorção está maior do que a produção de novas células, né? Ou a produção de novas células caiu, e a gente sabe que tudo isso depende de cálcio e exercícios, tá? A gente precisa de um estímulo mecânico nos ossos para que eles se produzam células novas. Bom, beleza, certo? Eu acho que daí também é importante a gente saber, né? E aí vamos lá mais para anatomia mesmo. Então a gente tem no corpo projeções ósseas. Então tudo que aparece de ponta de osso, a gente chama de projeção óssea, né? Então a gente tem aí na face, a mandíbula, né? A gente vê projeção óssea lateral, do queixo, da órbita ocular, da testa, né? Esse osso frontal, uma projeção, a gente consegue palpar. É, as espinhas lá da coluna, os processos espinhosos, enfim, tudo que é ponta de osso na lateral dos tornozelos, os maléolos de dentro, que são os mediais, e de fora, que são os laterais. Então, tudo que você vê de ponta de osso aí são projeções, tá? Então, a gente é capaz de palpar o osso, sim. Tem algumas regiões que a gente não é capaz de palpar, mas a anatomia palpatória usa muito essa coisa de palpar o osso para que a gente vá percebendo onde está tal coisa ou tal coisa, tá? Nervos, artérias, veias, partes do corpo, né? Vamos lá.